Fala galera, tudo bom? Então, esse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre emagrecimento no jiu-jitsu, beleza? Se não for do teu interesse, né, não quero tomar o seu tempo, tranquilo? Então, para quem tá interessado, no último vídeo, né, que eu fiz aqui no canal, se você não viu, vai lá ver, eu falei sobre jiu-jitsu emagrece, era a pergunta, né? E a partir daí a gente trocou algumas ideias aqui, eu falei algumas coisas, né, expliquei umas ideias sobre essa interação do jiu-jitsu, né, com o emagrecimento. Por que que o jiu-jitsu pode ajudar nesse objetivo? Primeira coisa, tá? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Alguns professores mandaram mensagem, né, falaram algumas sacadas que tiveram e compararam, né, algumas coisas interessantes, e hoje eu vou falar um pouquinho mais. Não se esqueça, galera, de se inscrever no canal, de curtir, né, e compartilhar o vídeo. Quando vocês fazem isso, primeiro me mostra, né, que o assunto é interessante, é relevante, e outra coisa ajuda, né, a multiplicação aqui do canal, beleza? Eu sei que meus conteúdos aqui não são virais, né, não são piadas, não são coisas bobeiras que as pessoas mandam para qualquer um, mas se você tiver amigos que gostam de conteúdo, gostam de estudar, gostam de se aprofundar nesses quesitos, né, nesses assuntos que eu falo aqui, principalmente relacionado ao jiu-jitsu, condicionamento e aula, né? Então compartilha, bota lá no grupo que pode ajudar alguém, beleza? Então vamos ao vídeo? Show, galera! Então, eu falei, né, sobre o jiu-jitsu trabalhar várias musculaturas, né, trabalhar o corpo todo ao mesmo tempo, e a implicação que isso vai ter em relação ao gasto calórico, e por isso ser uma boa atividade para perder peso. Mas também falei que só isso não basta. Falei que o professor precisa organizar, planejar o que ele vai fazer. Isso é muito interessante. Por quê? Porque se a gente fizer, né, o planejamento errado, as coisas vão por ralo abaixo. Claro, assim como o condicionamento do teu aluno, assim como uma aula. Por exemplo, se você planejar para ensinar para o teu aluno de jiu-jitsu, né? Ele chegou o primeiro dia e você, de repente, tentar ensinar para ele logo o armlock voador, sem ele saber como se segura no kimono, sem ele saber os conceitos básicos da luta, movimentação, proteger a cabeça na hora de cair, formas de cair, de rolamento. Se você não ensinar isso, ele talvez até aprenda a aplicar ali, você segurando enquanto você está manipulando ele ali. Mas quando você soltar, certamente ele vai se lesionar ou, né, lesionar o colega de treino. E isso é muito complicado. Não é o seu objetivo, com certeza não vai ser o objetivo de nenhum professor. Assim também acontece no treinamento, em relação ao condicionamento, né, saúde, né? E agora a gente está falando de algo principalmente relacionado à saúde, porque o teu aluno vai te procurar para perder peso e ele vai depositar toda a confiança em você, né? E aí você vai montar um planejamento para ele, acredito, né? E nesse planejamento você vai ter que entregar isso para ele. Primeiro, claro, explicar para ele que depende muito da consciência e dedicação dele e a continuidade do treinamento, isso é muito importante. E também explicar que quando se trata de emagrecimento, né, a gente também vai precisar de auxílio de outros profissionais, que a gente está falando de nutricionista e possivelmente, dependendo da situação, um endocrinologista ou outra área médica que possa cuidar de alguma patologia que seu aluno possa ter. E isso também é muito importante, tá? Mas vamos pensar no que depende da gente, né? O que depende da gente? O que depende da gente é a aula de jiu-jitsu. Então vamos elaborar uma boa aula de jiu-jitsu para que seu aluno perca peso? Isso é muito importante. Então o que eu tenho que pensar quando eu elaboro uma aula de jiu-jitsu para perder peso? Primeira coisa que eu tenho que pensar é o meu objetivo, ponto. Meu objetivo é perder peso, beleza, né? Emagrecer. Então esse é meu objetivo. Aí, claro, não vou entrar muito nesse detalhe, mas aí a gente tem duas coisas, né? Perder peso na balança, tecnicamente é uma coisa, tá? E perder gordura é outra. Eu posso aumentar meu peso na balança e perder gordura e estar emagrecendo em relação ao tecido adiposo, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora não. Vamos pensar em perder peso da forma que todo mundo pensa, que é realmente, né, descer ele na balança e, claro, perder gordura com isso. Então, o teu aluno te procurou, está com sobrepeso, possivelmente com sobrepeso, obesidade, ele está carregando outras patologias ou, né, é uma possível bomba relógio que a qualquer momento vão aparecer outras patologias que estão associadas à obesidade, ao sobrepeso e ao sedentarismo.
né? Que é hipertensão, diabetes e outras doenças plurimetabólicas, outras doenças que vão estar relacionadas ao sobrepeso, e é isso que a gente vai estar explicando para ele. Meu filho, você tem que perder peso, não é questão de estética, tá? É questão de saúde, tá? Cuidado para não confundir se sentir, se valorizar, né? Ter autoestima, tá? Com permanecer no sobrepeso. Sobrepeso tá? Considerado já cientificamente como uma patologia, como algo que não só é um mal para ele em si, pelo sobrepeso, e aí a gente está falando sobrecarregar articulações, sobrecarregar a musculatura, entre outras coisas, tá? Que já é um grande problema, mas também está falando, como eu falei, de diabetes, de hipertensão, doenças que podem levar a óbito. Isso é muito ruim, morte súbita, entre outras coisas. Então a gente vai pegar esse aluno e vai explicar isso para ele, para levá-lo, né, ao que a gente quer. Então esse é o nosso objetivo. Aí, o que eu preciso, né, para que esse objetivo seja concretizado? Eu preciso que ele utilize a gordura como fonte de energia. Mas aí, galera, não é só no treino, porque a maioria das pessoas pensa assim, vou deixar meu aluno muito tempo treinando, né? E quanto mais tempo ele treinar, mais gordura ele vai utilizar, que é o princípio do treinamento aeróbio, entre aspas, tá? Que é o que a galera usa aí para correr. Corre muito tempo, perde gordura, tá utilizando gordura como fonte de energia. Galera, não é exatamente assim que funciona, tá? Mas utilizar de grande tempo, grande período em atividade é uma das estratégias que tem que estar dentro da sua planilha de treino, dentro do seu planejamento, porém não é a única e não se encerra nela, ok? Então, qual é o objetivo? É esse, perder peso. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que utilizar a gordura como fonte de energia. Para utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Eu tenho que tirar essa gordura do tecido adiposo, jogá-la para dentro da célula, e dentro da célula ela tem que ser utilizada. Se eu apenas pegar o meu aluno, tirar a gordura do tecido adiposo e jogar dentro da célula, se ela não for utilizada dentro da célula com eficiência, sobrar o que sobrar, né? O que tirou dali, o que ficar dentro da célula não for utilizado, volta como gordura de novo, vai ser realocado. Se eu não utilizei, eu vou guardar essa energia, o corpo não vai jogar fora uma energia. Consegue entender? Então o que eu vou fazer? Então eu preciso pegar essa gordura do tecido adiposo, jogar na célula e utilizar dentro da célula. E aí vão entrar alguns mecanismos fisiológicos, eu não vou entrar pesado nisso, tá? Não quero falar sobre isso de fato. Então, isso é muito importante. Se você entender isso, perfeito, porque você pode utilizar qualquer coisa para perder peso, tá? Então, galera, eu preciso, dentro dessa célula, ter algumas estruturas que a gente chama de usina de célula, que é a mitocôndria. Não precisa gravar esse nome, só para você entender. Essas estruturas vão utilizar a gordura. É como se alguém trouxesse, ali dentro tivesse os artesãos, né? E alguém trouxesse a matéria-prima e ele transformasse em alguma coisa, em um objeto, em uma arte, tá? Só que se você trouxer a matéria-prima e não tiver os artesãos ali, isso não vai ser transformado em arte, em objeto. Então não adianta nada trazer matéria-prima. Se você me der uma porção de matéria-prima para construir algo, uma arte, por exemplo, uma pintura, eu não vou conseguir porque eu não tenho essa competência, essa capacidade. Então não adianta nada trazer para o Lúcio. Então é a mesma coisa que acontece no organismo. Não vai adiantar nada eu jogar essa gordura lá dentro, botar um treino para o meu aluno utilizar a gordura, tirar a gordura do organismo, ou aquelas pessoas que tomam um remédio para tirar a gordura do tecido adiposo, não vai adiantar nada se dentro da célula, quando essa gordura chegar, ela não for utilizada, tá? Então, como que a gente pode fazer isso, Lúcio? Então, eu vou estruturar meu treino. Eu tenho que pensar em treinamentos longos. Por que treinamentos longos? Porque, pensa comigo, essa gordura não tem que chegar lá, então ela tem que chegar por caminhos, né? Então, tem que aumentar os capilares. Então, pegar treinos que aumentem os capilares, que aquela musculatura que eu vou utilizar durante o treino tenham mais caminhos para o sangue chegar. Se chega mais sangue, também vai chegar mais gordura, porque eu tenho mais caminho para ela chegar. E, em contrapartida, também tem mais caminhos para sair, né, as toxinas, as coisas que eu não utilizei no treino que meu corpo não quer. Vai chegar mais anticorpos, vai chegar uma porção de coisa, mais proteína, mais enzima naquela musculatura, e isso é muito importante. Então, eu tenho que ter um treinamento
que fortaleça o coração do meu aluno, que consiga criar mais capilares para chegar mais sangue, para expandir a área que o meu coração vai estar conseguindo jogar sangue, isso é importante. E eu tenho que ter condições, né, de dentro dessas células, pegar treinamento que pega essas células, construam mais usinas dentro dela, coloque mais locais para utilizar essa gordura e mais, entre aspas, artesãos, né, que, como eu falei, que são as pessoas que vão utilizar essa gordura lá dentro. Então tem que colocar mais enzimas que vão utilizar essa gordura e transformar essa gordura realmente em energia para que ela não volte a se tornar gordura. Quais são os treinamentos que eu posso fazer isso, galera? Então eu tenho que organizar. Então eu pego minha planilha de treino toda de jiu-jitsu, tá? E inicialmente é muito importante que a característica principal do meu treino seja de treinos longos. Lembra da capacidade aeróbica? Sim, eu tenho que pegar. Por quê? Não porque eu tenho que dar treino longo, mas porque os treinos longos, o que são treinos longos? Mais de 10 minutos, 15, 20, 30, 40, 50, não sei o que você vai pensar na sua aula e que tipo de aluno você tem, que tipo de turma você tem, né? Qual é o seu planejamento, mas treinos longos. Por quê? Esses treinos longos, além deles dar um grande estresse para o teu coração e melhorar a força e a capacidade de ejetar sangue, eles também, tá, vão aumentar os capilares e eles também vão aumentar a quantidade dessas usinas dentro da sua musculatura. Depois, um pouquinho mais para frente, você tem que utilizar treinos que estressam essas usinas. Então são treinos que vão fazer com que elas tenham uma grande ativação, né? E aí quando eu falo uma grande ativação, ela realmente tem que ficar estressada, porque se seu organismo entender, poxa, eu tenho uma opção de usina aqui para utilizar, usina entre aspas, tá, galera? Para utilizar essa gordura, e agora, beleza, mas eu não tenho gente trabalhando dentro dela, então preciso de gente. E se você começar a estressar, botar ela para trabalhar, botar para trabalhar, o que vai acontecer? Mas quando eu falo trabalhar no extremo, tá? Ela realmente no máximo dela. O teu organismo vai entender que ele precisa de mais enzimas ali dentro. Então quando ele jogar mais enzimas ali dentro, botar mais enzimas para trabalhar, ele vai ter mais eficiência em utilizar essa gordura que está chegando. Beleza, galera? Basicamente é isso. Então assim, se eu fosse pensar, é muito complicado explicar isso detalhadamente, mas se eu fosse falar assim de uma forma bem basicona para você poder aplicar algo, divide basicamente, tá, galera? Divide seu treino em dois, tá? Sua planilha em dois. Uma planilha onde você vai ter um grande volume de treino e uma planilha onde você vai ter um volume pequeno de treino, mas a intensidade mais alta. Por que isso? Porque de um lado você cria todas essas estruturas que eu falei e na outra você estressa essas estruturas ao máximo dela. Beleza, galera? Daí você vai conseguir eficiência, tá? Você vai conseguir utilizar essa gordura, tirar essa gordura do lugar que ela tá, e você vai ter eficiência em utilizar essa gordura. Beleza? Então, e aí você tem que entender uma coisa. Como é que você vai utilizar isso? Pô, bota rolas longos, bota drills longos, muda as técnicas dentro do drill para que seu aluno fique o máximo de tempo em atividade. Além disso, ser um excelente treinamento de base, uma excelente base. Por quê? Porque eu falei daquela ênfase ao teu coração, né? Os capilares são muito importantes para várias coisas no organismo. Você também vai ter essa eficiência aí quando você precisar de tirar essa gordura do lugar que ela tá. Então, rolas longos, como eu falei, bem longos mesmo, tá? Descansos curtos, porque a gente está falando de um período maior em atividade. E se sua aula for curta, você não pode aumentar o tempo da tua aula. Descanso curto para ele ficar mais tempo possível em atividade. Pode abaixar a intensidade, para que ele consiga ficar esse tempo todo em atividade, tá? E lá na frente, quando passar dessa primeira fase que a gente propôs aqui, você colocar treinos mais curtos, porém com maior intensidade, tá? E aí a gente pode trabalhar com treinos dentro do tempo de luta dele, tá? Já é uma coisa básica aí e tá dentro da necessidade da luta, já vai te ajudar a pensar dessa forma, beleza? E aí, claro, com o máximo de estresse possível. Aí você pode fazer rolas trocando duplas, né, dentro do tempo de luta dele, para que quando vier outra pessoa com mais ímpeto de treino, estresse mais o organismo do teu aluno, para que ele tenha maior necessidade e o estresse máximo dessas vias, tá? Lembrando que a quantidade, o tempo vai depender da sua turma, vai depender de muitos fatores. Beleza, galera? Se você
gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, se você acha que tem mais coisa pra gente falar, que cabe, que pode ajudar, coloca no comentário aqui, divulga esse vídeo. Quanto mais pessoas verem, mais comentário a gente vai ter e eu vou perceber que realmente isso é um assunto que está ajudando a gente. Beleza? Vamos lá?